Eis aí a palavra de Deus para a sua e para a minha vida nessa noite. Todos nós já passamos e passamos por tempo de angústia. Porque Eclesiastes, capítulo de número 3, a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado por Deus. E há momento que nós achamos, pensamos, que Deus perdeu o controle da situação, que Deus nos desamparou, que Deus não vai fazer o que prometeu, que não vai cumprir com o que falou. Porque deixamos se levar pelo tempo de angústia. Porque a Bíblia diz que há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que se plantou. Tempo de ajuntar pedras, tempo de lançar fora. Tempo de abraçar, tempo de deixar de se abraçar. Tempo de paz, tempo de guerra, tempo de amar, tempo de aborrecer. Enfim, nós passamos por cada fase, por cada período. E assim como há o tempo de sorrir, há também o tempo de chorar. Há o tempo de estar alegre, mas também há o tempo de estar triste. Porém, nós precisamos entender uma coisa. O Senhor, Ele nos consola. O Senhor, Ele nos conforta, seja qual for o tempo. Porque você pensa que sofrimento é só no tempo de necessidade, de privação. Não. Como o tempo de privação, de escassez é uma prova, o tempo de bonança também é uma prova. Uma prova que muitas vezes, movido, pelo sentimento egocêntrico, a pessoa fica soberba, prepotente, orgulhosa, se afasta de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, deixa de ser dependente de Deus para se tornar autossuficiente, ou se achar. Então não ter é uma prova, mas ter também é uma prova. Por isso que em todo tempo nós precisamos do Senhor. Entenda, muitas vezes precisamos consolar os nossos irmãos. Mas como consolar, confortar, se nós não passamos pelo que ele está passando, se não enfrentamos o que ela está enfrentando? Por isso que nós não podemos deixar de atentar para os processos da vida. Porque cada processo gera uma experiência. Cada processo um amadurecimento, cada processo um crescimento, cada processo uma ferramenta para Deus usar. Uma coisa é você falar do que ouviu, outra coisa é você falar do que viveu. Eu imagino que você está sentindo. Por que imaginar? Porque não está sentindo o que a outra pessoa está vivenciando. É a mesma coisa. Quando você depara com uma pessoa chorando, o que você tem? Dor de dente. Nem fala, isso é horrível. Já passei por isso. Mas você toma esse remédio aqui que vai resolver, pelo menos vai aliviar a sua dor. Por que você indicou esse remédio? Porque você já usou. Então, amados, às vezes nós questionamos a Deus o porquê dessa porta se fechar, o porquê do tempo de se apartar, o porquê o tempo de falar, porque o tempo de estar calado, porque o tempo de guerra, porque o tempo de chorar, por quê? Porque para tudo há um tempo determinado. Por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente tente tomar atalho, quebrar mato, mas esse tempo chega na nossa vida. E quando nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, quando nós passamos a conhecer a Deus através da sua palavra, pode vir um tempo que vier. A gente sente, a gente chora, a gente sente dor,
Às vezes a gente fica, balança um pouco, fica meio barro, meio tijolo, mas a gente permanece no caminho. Porque a gente sabe que Deus, a seu tempo, Ele vai cessar esse vento. Essa porta vai se abrir. A saúde vai chegar, o milagre vai acontecer. Mas e na perda, pastor? Ele vai fortalecer, Ele vai consolar. Ele vai dizer, não tema, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te animo. O vazio eu preencho. Olha o que diz o versículo 10. Versículo 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Olha a importância de se conhecer o nome do Senhor. Por isso a Bíblia Sagrada, por isso a palavra de Deus. É para a gente conhecer o Senhor, os seus feitos, as suas maravilhas. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve, mais você aprende, mais você compreende, mais você se alicerça na palavra de Deus, mais você cresce, mais você amadurece. É importante a gente criar raízes. É importante, a gente estar alicerçado, firmado, não numa igreja, numa crença, numa religião, numa denominação, mas firmado na rocha que é Cristo Jesus. O pastor passa, a igreja passa, os irmãos se vão, mas o Senhor permanece para sempre. Então entenda uma coisa, tanto dando uma palavra de ânimo, todos nós passamos por momentos difíceis e buscamos forças para prosseguirmos na vida. Buscar consolo neste mundo não é fácil, porque nós vivemos num dia mau, num tempos difíceis, onde as pessoas estão buscando única e exclusivamente os seus interesses próprios. Minha causa, minha dor, meu problema, minha dificuldade, minha necessidade. E não estão nem aí para a dor do outro, para o problema do outro, para a dificuldade do outro. Só estão pensando em si mesmo. Mas quando nós que enfrentamos os nossos processos, passamos pelo nosso tempo de aflição, de angústia, e fomos consolados, confortados, animados, isso faz que a gente também sinta a necessidade de confortar a outros, de animar a outro, de ajudar a outro, de estender a mão para levantar do caído, para socorrer o necessitado, se importar com a situação do aflito, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Nós experimentamos esse amor. Amados, Deus não nos deixa desamparados. Deus não nos deixa desamparados. Guarde isso. Em Mateus 28, 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o que Jesus está dizendo? Você pode contar comigo todos os dias. Você pode contar comigo para todas as horas. Você pode confiar que eu estou com você. Ainda que o pai, a mãe te desamparem, ainda que o amigo deixe, ainda que as pessoas falem, falhou, errou. Mas o Senhor jamais falhou, jamais errou para conosco. E porque nós vamos se afastar dele, deixar ele? Não. É nele que nós temos que nos apegar. Jesus diz o seguinte, João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então, às vezes deixamos de fazer o que Jesus manda, para fazer o que os outros acham, pensa e quer. Porque queremos ficar bem na fita com todo mundo. Mas antes de querer ficar bem com tudo e com todos, queira estar bem com o Senhor. Faça o que o Senhor te mandou. Siga a direção e a orientação que o Senhor te dá. Não se importe com os outros vai achar, pensar, falar, se afastar, porque se for amigo vai permanecer. Se te ama de verdade vai te ajudar, te dar força para continuar.
obedecendo a Deus, se submetendo à vontade de Deus, porque sabe que aí está a tua vitória, sabe que obedecendo a Deus você vai vencer, sabe que obedecendo a Deus, Deus vai te honrar, sabe que obedecendo a Deus as coisas vão fluir, vão acontecer. Então, se realmente quer o seu bem, não vai te criticar, não vai te julgar, não vai te apontar, não, pelo contrário, vai somar com você, vai ser bênção na sua vida, vai te animar, te esforçar para poder prosseguir no temor e na obediência ao Senhor. Cuidado com as palavras negativas, cuidado com as palavras contrárias, porque muitos se posicionam não para ajudar, mas para atrapalhar. Lembra de Jó? A Bíblia diz que eles eram amigos dele, porém não estavam entendendo o processo que ele estava passando. Chegou o tempo na vida de Jó, tempo de chorar, tempo de perder, tempo de morrer, tempo de dor. E Jó estava vivendo esse tempo. Perdeu os seus gados, perdeu os seus celeiros, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde. E lá vem seus amigos e diz: ah, Jó, em vez de ajudar, eles atrapalharam. Em vez de animar, eles desanimaram. Em vez de confortar, consolar, eles entristeceram, abateram mais ainda Jó, achando, julgando. Não oraram. Deus, fala o que está vendo. Deus, o porquê dessa situação? Deus, o que está acontecendo? Não buscaram a Deus. Não procuraram saber o porquê de tal situação. Já foram logo sentenciando Jó. Jó, Deus é Deus, você está passando por isso, você pecou, isso é algum pecado oculto. Deus não trataria com você dessa maneira se você não tivesse errado. Olha, enquanto julga o outro pelo dia mal que estava enfrentando, pelo dia mal que está vivenciando, em vez de orar por ela, em vez de estender a mão para socorrer, para ajudar, para abençoar, começa a apontar, criticar, acusar, achar. Eu estou achando que estão achando, eu estou pensando que estão pensando. E quantos estão vivendo assim nos dias atuais? Mas entenda uma coisa, queridos. Deus, o soberano, o eterno, Ele te conhece. E se Deus permitiu esse tempo na tua vida, é porque Deus tem propósito nisso. Lembra de João 11, sobre Lázaro? Deus amava Lázaro, Deus amava Maria, Deus amava Marta. Porém, Deus queria ser glorificado através da vida de Lázaro. Vieram a Jesus: Jesus, Lázaro, teu amigo, está enfermo, aquele a quem tu amas. Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então não é porque Jesus ama que Ele vai impedir de passar por isso ou enfrentar aquilo outro, não vai. Mas creia, Ele vai passar com você, Ele vai ser com você, vai te orientar, te direcionar, te capacitar, vai dar graça e força para você enfrentar, para você suportar, para você vencer. Então, ei, deixa Ele ser Deus na sua vida, deixa Ele te ajudar. Ele nos deu a sua palavra, então se apegue a ela, se apoie nela. Não é lógica, não é razão, não é emoção, é a palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Jesus, Deus, o Pai, Ele entregou o seu Filho, Jesus, e nos enviou o Espírito Santo, que nos edifica, que nos consola, que nos conforta, que nos orienta, que nos direciona, quando nós deixamos. Através do Espírito Santo podemos receber a paz que excede do Todo-Poderoso, do Eterno Deus. O Espírito Santo nos dá entendimento. O Espírito Santo nos dá sabedoria para lidar com a dificuldade, para lidar com a adversidade. Nos dá sabedoria para lidar com ele, para lidar com ela. O Espírito Santo nos fortalece em meio à tribulação. Prestou atenção? Ele não impede de passar pela tribulação, mas Ele passa conosco em meio à tribulação. Amados, em nome de Jesus Cristo, ficar triste, chorar, não é algo mal, não.
Não é pecado, né? Uma vez um irmão falou, eu não fico triste, eu tô sempre alegre, só vitória, só vitória. Aí eu perguntei para ele, qual remedinho que o senhor toma? Qual o remedinho que o senhor toma? Que eu preciso de estar aí, né? Sempre alegre. Não dá conta. Se a Bíblia diz que tem tempo de chorar, então eu vou chorar. Tem tempo de estar triste, eu vou estar triste. Tem tempo de estar calado, eu vou estar calado. Tem tempo de passar por isso ou por aquilo, eu vou passar. Isso é carne, como carne, a gente nós não somos seres, né, espirituais. Não, nós somos seres naturais. Nós estamos na carne e nessa carne nós choramos. Nessa carne nós nos afligimos, nessa carne nós temos dor, nessa carne nós temos medo, nessa carne nós temos crise, né? Nessa carne nós temos esquisitices, né? Desequilíbrio emocional, nessa carne. O que não podemos é deixar ser vencido pela carne. Por isso que nós devemos olhar, vigiar e orar. Mas vigiar com quem? Com a gente mesmo. Olhinho no que vê, ouvido no que ouve, boquinha no que fala, mãozinha no que pega, pezinho onde pisa. Vigiando. Para não dar ocasião para a carne, porque se a carne tomar conta já era. Nem tudo é o inimigo, porque antes da ação do inimigo vem a ação da carne. Não vou, por quê? Porque eu vou falar o que devo e o que não devo, então vou me calar. Não vou dar ouvido, porque sei que não vou aceitar o que vou ouvir, então não vai dar certo. Então deixa eu vigiar comigo. Então a gente precisa entender isso. Certa vez um pastor amigo meu, a esposa dele me liga dizendo que ele queria falar comigo. E era por volta de 00:30, 1h da madrugada. E ele disse, Marcelo, nunca esqueci aquelas palavras que ele me falou. Marcelo, meu amigo, eu vou morrer. Eu não vou passar de hoje. E eu disse, o que houve? Por que você vai morrer? Marcelo, você já viu o pastor com depressão? Isso não é de Deus não, Marcelo. Eu não aceito isso na minha vida não, Marcelo. E ele falando em suicídio, falando em se matar. Quer dizer, ele era pastor, não aceitava estar doente, estar enfermo, estar com depressão, estar passando por um dia mal. E falou até em suicídio. Eu falei, querido, doença não dá em porte, doença dá em pessoas. E se Deus permitir você estar enfermo, se Deus permitir você estar passando por essa situação aí, essa crise de depressão, é porque Deus tem propósito nisso. Fique em paz, o Senhor vai te curar, vai te sarar, vai te libertar dessa situação. Você não vai morrer não, você vai viver e vai glorificar a Deus. E aí eu peguei e falei para a esposa dele, leia o Salmo 91. E ela leu o Salmo para ele, e eu orei, e ele dormiu. Ele dormiu. De manhã ele acordou, eu liguei, como é que tá? Tá melhor, graças a Deus. Mas ele enfrentou uma crise. Quantos eu conheço, servos de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, que enfrentam, né, um câncer, um tumor, uma crise de ansiedade, uma fobia, uma depressão. E aí eu vou criticá-los por isso? Vou dizer, não tem fé? Vou dizer, alguma coisa fez para que tivesse dessa maneira? Jamais. Jamais. O que eu posso dizer é, se Deus permitiu, é que Deus tem propósito. É só a gente parar e pensar como que o Pai pega o seu único filho, Jesus Cristo, e submete a Ele a sentir a dor da humanidade, ao ponto do filho dizer, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia o que ele ia passar, o que ele ia sentir, o que ele ia enfrentar. Ele foi, padeceu, sofreu, e o Pai vendo. Mas o Pai não amava? Amava. Mas necessário foi passar por tudo isso, para que eu tivesse hoje aqui, para que você fosse salvo, para que nós fôssemos libertos. Alguém teve que pagar o preço, alguém teve que se entregar a si mesmo, alguém teve que padecer e morrer no meu e no seu lugar. Jesus deu a sua vida por nós.
Aí é hoje, porque passa alguma coisa, quer parar, quer desistir, quer largar tudo. Imagine Jesus pendurado lá no madeiro. O salteador que estava ao seu lado disse: tu não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E disseram: olha, manietavam a cabeça, vê lá, não é ele que faz, que acontece, que constrói, que derruba o templo. Por que ele não desce de lá? Ele podia ter descido. Ele podia dizer somente uma palavra e Deus enviar um anjo ou uma legião de anjos e dissipar tudo, acabar com tudo. Mas por que ele foi até o fim? Porque ele sabia que não bastava ele ter ido até a cruz. Ele tinha que morrer, ele tinha que ressuscitar, para que através dele ressuscitar, nós ressuscitamos com ele, quando cremos no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Então, amados, independente da sua dor, porque eu não posso comparar a sua dor à minha dor. Não, o seu sofrimento ao meu sofrimento, as suas perdas às minhas perdas, porque cada um tem uma estrutura. Mas vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos crer em Jesus, vamos confiar em Jesus. Olha, se nós permitirmos, Deus enxugará as nossas lágrimas e nos consolará o nosso coração. Ou seja, Jesus quer te ajudar. Jesus quer te confortar. Então abra o seu coração. Ele está à porta e bate. Eu larguei a igreja, eu se afastei do caminho, que eu me frustrei, eu me decepcionei com A, B, C. Eu caí no laço, eu passei por uma situação terrível. Tá, mas e aí? O que Jesus tem com isso? Por que abandonar logo Jesus? Por que se afastar logo de Cristo? Por que deixar o caminho? Se Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, não tem lógica isso. Pastor, a pandemia veio e perdi muita gente que eu amava, perdi família, parentes, muitos entes queridos. Não é que perdeu, é que chegou o tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Não é porque morreu que Deus não ama, não é porque morreu que Deus não viu. Cadê Deus que não fez nada? Cadê Deus? Cadê Deus? Deus é santo, é excelso, é soberano e está no trono de glória. Nós que temos que cair em si e reconhecer que sem Ele nada somos, sem Ele nada temos, sem Ele nada podemos fazer, e que nós somos dependentes dEle para tudo. Então pare de lutar sozinha, de tentar sozinho, e deixa Ele te ajudar. Se humilha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, os perdoarei, os sararei. Jesus quer te ajudar. A promessa do Senhor para a sua vida está de pé, mas não depende do Senhor, depende de você reconhecer. Reconhecer: Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, tira o mal que é em mim. Em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus nos Salmos. Salmos 10, 17. Salmos 10, 17. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Não adianta virar as costas para Deus. Não adianta: eu estou com raiva de Deus, estou triste com a igreja, com o pastor, com os irmãos, não quero assunto com ninguém. Não adianta. Se não clamar, Deus não opera. Se não clamar, Deus não age. Se não clamar, milagre não acontece. Porque Ele diz aqui, e o que Ele fala é o que Ele faz. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Olha o que Ele diz na sua palavra. Salmo 107. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-o das trevas, da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Olha o versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Só Ele tem poder de livrar do laço do passarinheiro,
dos dardos inflamados do maligno, das setas que voam de dia. Só Ele tem poder para arrancar do charco de lodo, para tirar do lamaçal do pecado. Só Ele tem poder para libertar e salvar. Há poder no nome de Jesus para te sarar, para te curar, para te restaurar. Há poder no nome de Jesus. Clame a Ele para que Ele possa agir em seu favor. Se volte para Ele, arrependido, arrependida, em nome de Jesus. Olha que diz o Salmo 18, 28. Lá em Salmos 18, no versículo de número 28, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Ele é a luz. Então permaneça na luz, que é Cristo Jesus. Não se afaste do Senhor, independente da situação que você está vivenciando. Não pare, não desista, não se entregue, mas em nome de Jesus, seja firme, constante, sempre atuante na presença de Jesus. Esta é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Receba se você precisa. Reconcilia-te hoje com o teu Salvador. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. Receba Cristo como o único Salvador da sua vida nessa noite. Receba Cristo e deixe Ele te ajudar. Deixe Ele ser Deus, deixe Ele ser Senhor da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus para as trevas dissipar, para todo mal repreender, para todo mal por terra jogar e vitória te dar em nome de Jesus. Aleluia. Fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar,
Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Glória a Deus, mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Amados, eu quero orar com você neste momento. Eu não sei o que te levou a parar, desanimar, se afastar do caminho do Senhor. Não é da igreja, às vezes você está até dentro da igreja, mas não está em Deus, na comunhão com Deus, na vontade de Deus para a sua vida. E eu quero orar com você neste momento. E isso é, se você quiser orar, né, para que Deus te dê graça, força, para que você volte ao caminho, volte ao propósito de Deus para a sua vida, volta, né, para a posição que Deus tem te chamado para estar, se é na palavra, se é na oração, se é no louvor. Eu não sei qual é a obra que Deus tem contigo, mas uma coisa eu sei, Deus tem algo a realizar através da sua vida, e Ele conta com você. Então é necessário que você, né, venha estar na vontade de Deus para a sua vida, que você venha se voltar para Deus. E eu quero orar com você nessa noite, pedindo a Deus isso, que dê a graça necessária, que dê a força que você precisa, o ânimo, o vigor para estar, né, na vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. E você que de repente está aí pensativo, mas eu já tenho minha crença, eu já tenho minha religião, já tenho minha denominação. Eu não estou falando, né, de igreja, de pastor, de denominação. Eu estou falando de salvação. E salvação essa que há somente em Cristo Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus transforma a vida. E Jesus nessa noite quer libertar você, quer salvar você, quer transformar a sua vida, quer mudar a sua história. Porque Ele te ama, Ele tem propósito para com a sua vida. Mas é necessário você deixar Ele ser Deus na sua vida. Quantos, né, endurecem os seus corações, de repente por causa de situações que viveram, que ouviram, e aí isso os afasta. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você ouviu a palavra de Deus, e não foi por acaso, não. Deus, não foi por acaso que você sintonizou nessa rádio, que você está participando dessa live, não. É porque Deus queria falar com você, como tem falado. Agora a decisão é pessoal, individual, a decisão é sua. E nessa noite eu te convido, entrega teu caminho ao Senhor, confesse a Cristo Jesus, porque Romanos 10, 8, 9 vai dizer: com o coração se crê. E você pode até dizer: eu já tenho um Deus no meu coração, eu já tenho um Deus na minha vida. Mas é com a boca que se confessa a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro meio de se salvar a não ser por Cristo Jesus. Deus não salva, mas enviou o Salvador, proveu o Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Então receba-o nesta noite. Vem aí, né, pessoal, dia 25 está comemorando o Natal, o nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu dia 25. Jesus quer nascer hoje na sua vida. Jesus quer nascer hoje no seu coração. Jesus quer ser Senhor da sua vida. O maior e melhor presente de Deus para a humanidade foi Jesus Cristo. E quantos têm rejeitado esse presente de Deus para nossas vidas? Mas receba-o nesta noite. Amém? Oremos. Ore assim comigo. Fale: Deus. Isso, deixa Ele te ouvir. Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, de toda a minha iniquidade. Eu reconheço, Deus, que errei, mas eu estou arrependido. E aqui estou te pedindo, em nome de Jesus Cristo, me perdoa. Em nome de Jesus, me recebe de volta como seu filho, sua filha, pois a ti recebo como meu Deus. E eu te confesso, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Jesus,
o meu nome no livro da vida. E me ajuda a estar em Deus e na sua vontade. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação que a mim me concede nesta noite. Me ajuda, Jesus, a acertar. Por isso eu te peço, me dá força e graça, me dá ânimo e vigor para caminhar em Deus e na sua vontade. Amém? Você fez essa oração? Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus resplandeça a sua luz sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Que Deus cumpra a palavra dele na sua vida. E que você seja liberto, restaurado, transformado pelo poder do nome de Jesus. Seja curado, seja sarado. Em nome de Jesus, receba graça, receba ânimo, receba vigor, receba força. E caminhe na direção que o Senhor assim te orienta. Vá, porque o Salvador está com você. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado.